E aí, gente, chegamos à nossa última entrevista do dia. Olha que legal, teve muito conteúdo bom. E agora a gente vai fechar com chave de ouro aqui com o Marco Almeida. Marco, seja muito bem-vindo. O Marco, que é médico veterinário e diretor da Hendrix Genetics na América do Sul. Muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês de novo, na verdade, e num evento fantástico que é esse Aves aqui para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bom. E o evento está incrível, né? Está lotado, a gente está vendo muito movimento aqui. E nós estamos com o nosso estúdio direto aqui da Grosseries Multimix, do nosso stand, nosso evento Ave Live aí. E que bom que vocês acompanharam até aqui. Não deixem de compartilhar e de seguir a gente aí, de seguir, se inscrever aí no nosso canal. Começando então, Marco, quais são os avanços mais significativos na genética avícola que você tem observado recentemente? A genética avícola, se nós tivermos que trabalhar um pouco de falar sobre ela, Camila, primeiro a gente tem que dividir os animais nas aptidões, né? A genética avícola que nós trabalhamos hoje, ela está especializada como casa genética primária em aves de postura de ovos, perus, né, e aves que nós chamamos de dual, que nós conhecemos aqui no Brasil como caipiras. Então, esse segmento ele tem levado muito a sério a questão da percepção da necessidade das demandas da sociedade em termos não só do alimento, mas em termos daquilo que a sociedade exige em termos de sustentabilidade, bem-estar animal, forma de alojamento, utilização de antibióticos e transformar isso numa forma de converter para a seleção genética natural que a gente faz. Eu acho que essa é a grande dinâmica de uma empresa genética moderna hoje, tem que seguir para adequar, enquanto você, como consumidora de ovo, a sua família, sinta que está fazendo parte da sua mesa um alimento seguro que foi produzido de acordo com ética, com segurança, com sustentabilidade e bem-estar animal. Eu acho que esse hoje é o tripé, né, e sem medicamentos de preferência, é o tripé de uma empresa genética de melhoramento que se destaca no mundo e que trabalham, né? Nós temos concorrentes aí, mas que trabalham seriamente em melhoramento genético. E Marco, como essas inovações elas já estão impactando a produção moderna de aves? Olha, isso acaba acontecendo de uma forma mundial, mas ainda assim em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, se você pegar alguns países em que houve o atendimento de uma demanda da sociedade das aves serem produzidas fora de gaiolas, né? Então a empresa de genética teve que oferecer um produto que continuasse tendo um desempenho do ponto de vista zootécnico, mas ao mesmo tempo atendendo a ansiedade e a demanda da sociedade para ter um animal que não fosse criado em gaiola. Isso reflete do ponto de vista social, mas do ponto de vista inclusive econômico do produtor de ovos. Dependendo do país que nós tivermos uma necessidade ou uma incapacidade de financiamento, de geração de recursos do produtor de ovos, ele ainda vai ter menos disponibilidade de investir em termos de ambiente para tirar o animal da jaula e ao mesmo tempo continuar oferecendo um produto que não impacte nós, enquanto consumidores, de uma proteína barata como o ovo, em termos de aumentar o custo, né? Porque senão você perde a disponibilidade, a acessibilidade desse produto de chegar à mesa do consumidor com um preço que não seja abusivo. Então a inflação, parte econômica, tudo isso faz parte da dinâmica e é por isso que eu digo, é regionalizado. Em alguns países em que essa demanda já surgiu, outras economias com maior poder aquisitivo, isso foi mais facilmente implementado em relação, por exemplo, a esse quesito de alojamento dentro de gaiola ou fora da gaiola, do que em outros países. O Brasil é um exemplo que hoje você já vê algumas iniciativas em que os animais estão já sendo colocados fora de gaiola e a empresa de melhoramento genético ela tem que antecipar em pelo menos 10 anos essa demanda da sociedade para preparar um animal que possa produzir ao mesmo tempo num ambiente de gaiola, porque é um país como o Brasil e no mundo, né? Hoje, por mais que você tenha iniciativas aí de bem-estar animal que a indústria tem que atender e já atendeu do ponto de vista de um animal geneticamente capacitado para produzir em gaiola ou fora de gaiola, mas mundialmente falando ainda hoje, cerca de 80% a 85% das aves de postura que produzem o ovo comercial ainda estão em gaiolas. E quais os impactos na prática da evolução genética? Olha, ela tem um impacto diretamente relacionado com a sustentabilidade. Você imagina o seguinte, no passado, a quantidade de ração, a quantidade de recursos de água, a quantidade de recursos de mão de obra, a quantidade de recursos em instalação que você tinha que investir e aplicar na produção eram muito maiores do que hoje com o melhoramento genético. Então, parece uma coisa de ficção, mas não é. Nos últimos 20 anos,
empresas de melhoramento genéticos, no caso de aves de postura de ovos, elas foram capazes de aumentar cerca de 4 ovos a mais por galinha, por ano, por conta simplesmente do trabalho de potencial genético. Então, se você considera isso, você vai dizer, isso é mágica? Isso é alguma coisa de ficção científica? Não, não é. Basta que você considere a capacidade natural e fisiológica de um animal, do limite que ele tem natural, aplique uma tecnologia que não force fora desse limite, mas aumente o ciclo de persistência de postura dele, dando maior robustez. Então você acaba fazendo um impacto com a mesma quantidade de recursos, ração, repito, água, energia elétrica, trabalho, tendo uma produtividade maior. E se você imaginar, né, a gente estava vendo esses dias aí, está se projetando com uma população mundial que vai chegar a 10 bilhões de pessoas, né, no mesmo planeta. Esse fato da produtividade em escala, ele tem que ser atingido, ou então vai existir cada vez mais fome. Eu não sei o que você sabe, mas eu repito essa historinha e não me puxem pela perna, pelo dado estatístico real da coisa, mas hoje a população mundial de agora, que já está chegando próximo de 8 bilhões de pessoas, na avicultura industrial, a gente contabiliza, eu estou aproximando, por favor, senhores, tem aí aproximadamente 4 bilhões de aves produzindo ovos. Então, se você fizer uma conta matemática muito simples, significa que uma galinha está produzindo ovos para 2 pessoas por dia. Ou seja, se eu comer 2 ovos, em tese, alguém vai ficar sem o ovo, certo? Sim. Então, ou seja, na verdade é uma métrica de fome, é uma métrica de saciar a necessidade, e o grande impacto é esse, é da segurança, sabe, do fornecimento do alimento e um alimento seguro. E tratando o animal, envolvendo sustentabilidade, produtividade e bem-estar animal. Eu acho que com esse tripé aí é o grande impacto que uma empresa de genética acaba oferecendo. E os produtores se beneficiam muito também, né, Marcos? Diretamente. Ele é o grande foco. O produtor de ovos ou o produtor de carne, seja ela de frango, em outros segmentos como suínos, por exemplo, é o grande produtor, é o grande beneficiário, porque ele é o elemento de ligação do final da cadeia. Né? Se ele não conseguir ter rentabilidade no negócio dele, porque afinal de contas, mesmo sendo um produtor rural, ele é um empresário, e esse empresário ele tem que manter a sua capacidade de investir, de rentabilidade, de lucratividade, e o grande impacto que eu acabo causando para ele, à medida que eu dou 4 ovos a mais por ano na mesma ave, ou uma empresa de melhoramento genético acabar de fazer isso, com o mesmo custo, poxa, ele tem uma otimização do resultado dele extremamente grande. E é essa pessoa que vai oferecer para nós, quando eu me sento na mesa de consumidor, né, esse produto que é a melhor proteína hoje, é o melhor alimento depois do leite materno, como a gente sabe, que é o ovo, Sim. com capacidade de acessibilidade econômica. Eu acho que esse é o grande foco. A empresa Hendrix se destaca no campo da genética avícola, né? E qual é o papel da empresa nesse cenário em constante evolução? Quais são as principais contribuições da empresa para o desenvolvimento de novas tecnologias genéticas? É a capacidade de antecipação. Eu diria assim que uma empresa de genética ela tem que antecipar uma demanda ou uma necessidade que hoje é da sociedade de pelo menos 10 a 15 anos. Então, nós estamos falando aqui que há mais de 25 anos atrás houve uma demanda em países mais ricos, o exemplo que eu dei na primeira pergunta, de tirar as aves das gaiolas e colocar em um ambiente mais livre. Isso já existe há mais de 25 anos, o que significa que quando a demanda da sociedade tivesse que ser implementada, oficializada através de um regulamento, que um governo fez uma nova lei, demandando um certo tempo de transição para os produtores rurais, para que eles se adaptassem à questão desse aspecto, que é um dos aspectos de bem-estar animal, a empresa de genética já tinha que ter um animal pronto para entregar-se para esse produtor rural, para poder ele não perder desempenho. Sim. Então, hoje existem várias frentes aí, e todas elas estão sempre associadas. Produtividade de ovos, resistência de casca, o produtor de ovos sendo capaz de entregar para o supermercado ou para o cliente dele um produto que lhes atenda, atendendo a demanda da sociedade hoje de não use antibiótico, um animal mais robusto, um animal que seja bem tratado do ponto de vista de bem-estar animal e do ponto de vista, inclusive, de alojamento, de não existir nenhuma agressão àquele ser, considerar aquele ser como um ser sendo respeitado, porque, vê bem, a diversidade que nós temos hoje e o acesso à tecnologia, ele está associado a um outro fator, na minha opinião, que é um aumento da urbanização. E cada vez você tem uma sociedade mais urbanizada, mas é uma sociedade que tem mais acesso até uma informação que não necessariamente é verdadeira. Desinformação. Desinformação.
né? E quando você faz esse tipo de desinformação, a indústria é obrigada a esclarecer para a sociedade, e essa sociedade não é uma sociedade como no passado, tinha esse contato com o convívio de animais, que provavelmente você deve ter tido na sua família, Sim. que eu tive na minha, né? De você ver alguém, eventualmente, às vezes, coletando um ovo, sacrificando uma galinha para levar para o almoço, porque essa é a grande diferenciação. Nós estamos falando de animais de produção e que a aptidão, a necessidade dele é fornecer alimento humano. Claro que a gente tem que respeitar a opção de quem faz opção vegetariana, de quem faz opção vegana, mas são opções que quem faz essa decisão, toma essa decisão, também tem que considerar que a grande maioria da população ainda aceita o consumo da proteína animal como parte da mesa, como parte da necessidade de sobrevivência. E se, de novo, se você falar de alguns países que sequer têm acesso, como alguns países na África, a um ovo para dar para uma criança recém-nascida ou para a mãe daquela criança recém-nascida por dia, enquanto no Brasil nós temos a possibilidade de ir a um supermercado e escolher, nós queremos ovo com ômega, da galinha feliz, ou da galinha produzir de ovos brancos ou de vermelho, é essa contradição e essa diversidade que a gente se insere, né, e se respeita mutuamente. E é importante a gente salientar, né, Marco, que muitas pessoas às vezes optam pela dieta vegetariana, vegana, ou o que for, acreditando que dessa forma vão estar ajudando o planeta de uma forma mais sustentável. E tudo que a gente conversou aqui hoje, a palavra que eu mais repeti foi sustentabilidade. E a inovação e a tecnologia que tu nos traz aqui também, mostra justamente que a gente pode ter uma tranquilidade muito maior em consumir, né, a proteína animal, em consumir os ovos, a carne, de uma maneira tranquila, porque realmente a sustentabilidade está sendo um parâmetro que todas as empresas estão abraçando, né? Eu acho que o grande elemento de ligação para esse ponto, eu repito, é questão fome. Quando você chega num ponto em que você tem acesso, que nós aqui, por exemplo, nós estamos em São Paulo, num estado, na cidade, e alguns estados e algumas cidades do Brasil que nunca ninguém teve a necessidade de passar pela dificuldade de ter acesso sequer ao alimento. Agora, existe partes do mundo aí que essa necessidade não está atendida, né? Então você não pode julgar o seu acesso, o seu poder de aquisição, o seu poder aquisitivo para comprar um alimento de acordo com aquilo que você enxerga em você mesmo, achando que aquilo está garantido para todos, sabe, Camila? Eu acho que esse é um fundamento, que a fome não é algo que nos atinge, graças a Deus, graças a onde nós vivemos, graças ao acesso que a gente tem, mas se você ainda olhar no próprio Brasil, essa necessidade não está garantida no Brasil como um todo, né? Então, eu acho que essa é a necessidade que as empresas têm que ter, de olhar para a sustentabilidade, porque você imagina, fazendo a brincadeira da outra conta ainda, se você morar com uma pessoa na sua família, né, e cada um de vocês consumir um ovo por dia, quantas galinhas você deveria manter na sua casa, no seu apartamento, só para consumir um ovo por dia? É virtualmente impossível, né? Você depende de uma indústria organizada que considere sustentabilidade no sentido mais amplo dela. Não, e é interessante a gente destacar de novo o quanto nós usamos os ovos sem às vezes perceber, né? Em receitas, em bolos, em muita coisa, ele ali no ovo mexido no café da manhã, na omelete na janta, ele está presente em todas as refeições possíveis, né, para a gente estar com ele. Sem dúvida, até se você me permite, né? Eu estava participando de uma mesa redonda com o pessoal mais jovem, dessa geração que é mais saudável, fazendo parte dessa opção de vida mais saudável, vai mais a academias, né? Então, na mesa de perguntas, ele disse assim, poxa vida, o meu nutrólogo, o meu nutricionista, não lembro exatamente qual foi o ponto, me disse que eu tinha que comer cerca de 6 ovos por dia. Né? Você está dizendo que eu estou comendo ovo de outras pessoas? Eu disse, olha, assim, do ponto de vista matemático você está, e ainda bem que você tem uma indústria que consegue abastecer aonde você vive, que te dá o acesso, permite consumir. Claro. Mas, na verdade, eu acho que tem uma parte de humor, tem uma parte de brincadeira que a gente faz, mas que é uma coisa que nós somos, assim, extremamente felizes, né, de estar num local que a gente não possa ter que viver com esse problema. Sim. Mas a gente ainda tem que considerar uma proteína como essa e outras proteínas que fazem parte da cadeia, que não há possibilidade de você ter sustentabilidade se você tiver pessoas que não têm uma necessidade básica atendida, que é a alimentação. Exato. Marco, olhando assim, os maiores desafios, quais são os maiores desafios que a genética avícola enfrenta atualmente e qual o papel da empresa para ajudar o setor a superá-los? A genética, até tecnicamente, né, ela representa a venda ou a entrega, na verdade, não necessariamente uma venda, de um potencial de desempenho.
Esse potencial de desempenho ele é feito do ponto de vista de você criar, por seleção natural, campeões, animais pedigree, que têm capacidade de produzir com uniformidade um produto que vai ser entregue a um produtor rural, que por sua vez vai produzir um alimento e ele quer uniformidade. Ele quer consistência, ele quer regularidade, ele quer conversão alimentar, ele quer produtividade acima de tudo, porque ele tem que manter o negócio dele. Porém, metade da realização desse objetivo está na mão do nosso grande parceiro, que é o produtor. A parte de manejo, a parte de alimentação, nutricionalmente falando, a parte de alojamento, a parte de lidar com esse animal, a parte de qualificação, a parte de assistência técnica que a gente fornece para ele, é o complemento da empresa de genética. Então, o grande desafio que nós temos é de expressar esse potencial num animal e transformar, levar conhecimento para que esse produtor possa fazer com que a expressão concreta aconteça nas mãos dele. E seja em qualquer ambiente. O resto todo são tecnicalidades e diferenças regionais que a gente vai ter que se adaptar, comparando. Se você tiver na Holanda, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Etiópia, em Angola, na China, na Coreia do Sul, cada um com suas necessidades e com a sua dinâmica de mercado específicas. Sim. E falando de tendências, né, inovações e tendências, o que você acredita que terá um impacto significativo no setor? Eu acho que se nós colocarmos o nosso radar, né, a nossa lupa em cima do Brasil, eu acho que tem uma tendência que vai acontecer e já está acontecendo e que nós já estamos entregando, que é essa questão que eu repito do alojamento de aves fora de gaiolas. Existem outras tendências, né, algumas partes do mercado, e todas elas estão associadas de uma forma ou de outra ao bem-estar animal. Densidade, de redução de densidade, o tratamento de bico, se é autorizado ou não ser autorizado, né? E por conta disso você é obrigado a entregar um animal que já existe, que a preocupação de canibalismo, né, no caso das aves, existe, e se ela tem um bico intacto, em tese, você tem um risco maior de que o animal possa canibalizar um ao outro. E, em tese, uma das práticas que ainda são aceitas no Brasil, que é o tratamento de bico, tenta tirar esse bico, que é a parte agressiva, que é a parte pontiaguda. Porém, a genética já tem um animal que é capaz de trabalhar a campo pela docilidade. Então, a seleção natural por comportamento de animais, que no passado não fazia parte de um critério de seleção, hoje faz. Então, se eu te disser, olha, Camila, eu vou te dar uma galinha que eventualmente não é só aquela dócil, no sentido que ela tenha resistência e paciência, e veja, estou usando termos humanos, resistência e paciência para receber uma abordagem agressiva, não. É também aquela galinha que não se deixa agredir. É como você receber uma piada de mau gosto e não simplesmente absorver a piada, mas ser capaz de se defender e dizer, olha, meu amigo, a sua piada está ofensiva. Então, essa é a capacidade de você fazer a transformação comportamental de uma ave que, do ponto de vista, nunca passou pela cabeça sua, eventualmente, que você tivesse que olhar. Outros aspectos, a própria questão de criar uma robustez, uma longevidade que não reflita especificamente uma defesa do animal a uma bactéria, a um fungo ou a um vírus, mas criar um equilíbrio, até eu diria que é o tratado dos médicos homeopatas, de criar um ser que, independente de ser um animal, tenha um equilíbrio de homeostase que permita que a hora que ele receber a invasão de um micro-organismo, ele seja capaz de processar e se tornar resistente e resiliente para poder voltar à vida normal dele, que é como conosco. Eventualmente uma gripe vai te agredir, mais ou menos, dependendo da minha diferença de conformação do meu sistema imune comparado com o seu. E, obviamente, coisas estão avançando já em outros países do mundo e que, de novo, diretamente associado à capacidade de crédito e de financiamento de recursos para o produtor rural. Está se falando em outros locais de sexagem embrionária, evitar sacrifício de macho, todas essas tendências que ainda não estão aqui. E, na minha opinião, não é o momento de estar no Brasil, por uma realidade econômica que não é satisfatória hoje para poder entrar nesse mérito. Por mais que já exista essa tendência, já exista essa implementação, não é hora ainda de estarmos fazendo isso. Mas, como empresa de genética, essa tendência já teve que ser antecipada. E soluções tiveram que ser encontradas em qualquer dos aspectos. Então, se você falar macro, é evitar antibiótico, cada vez mais promover o bem-estar animal e tornar um animal cada vez mais com capacidade de uma vida longeva. Essa eu acho a grande tendência. Marco, muito obrigada pelo teu tempo, por ter conversado aqui com a gente. Fico muito feliz em saber de tudo isso e é muito importante para quem está nos assistindo aqui, a gente está ao vivo desde as 9 da manhã,
Acho que ficou muito claro a quantidade de pesquisa, inovação, ciência, tecnologia, genética, tudo que move, né, a avicultura de uma forma a ela se tornar cada vez mais sustentável e para o consumidor final, né, comendo mais de 6 ovos por dia, enfim, possa consumir tranquilamente, sabendo que tem uma indústria organizada por trás disso. Então, Marco, muito obrigado pela tua participação. Agradecido. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até logo. Até a próxima. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos. Pessoal, a gente chegou na nossa última entrevista, mas eu ainda não vou me despedir não, que eu quero mostrar ali fora um pouquinho do movimento do nosso stand. Então segura aí que eu já volto.